Welcome back! Hoje veremos Simple Present. Carinha aqui é um terror para quem está começando a aprender inglês, porque tem várias regrinhas complicadas, mas hoje a gente vai aprender direitinho como ele funciona. Vem comigo. Para começar, what is it? O que é? O que é o quê? O Simple Present. Vamos lá entender o que é esse carinha? O Simple Present é usado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, ou seja, ações simples, ações curtas, ações pequenas que estão acontecendo no presente. Além disso, vamos entender um pouquinho mais a fundo ele, ó. Ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Ou seja, ele consegue abranger quase tudo. Verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências, isso é quase tudo que a gente fala. E a gente vai ver direitinho cada um desses pontos. Fica comigo. E ó, no final da aula você já sabe que tem aquela surpresa, né? Presta atenção, hein? Fica aqui comigo. Existem algumas regras simples a respeito desse tempo verbal. A gente não pode usar ele do jeito que a gente quiser, infelizmente. Tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir. Mas não são regras muito complicadas, não. E por que eu digo que elas não são complicadas? Exatamente pelo que a gente vai ler agora. Ó. Mas ela vale apenas, temos aqui o apenas, para a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele, ela ou ele, ela, de novo, né? Que é o caso do it, que também quer dizer ele, ela. Ou seja, as regras que veremos valerão apenas para he, she, you, it. Ou seja, só para a gente situar, o simple present é usado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, ocorrem no agora. Vamos entender um pouquinho essa regra do he, she, it. Ao colocar um verbo depois do he, she ou it, a gente precisa, olha aqui, a gente precisa adicionar um S no final do verbo. Vamos lá entender um pouquinho dessa regra com he, she, it. Ao colocar o verbo em he, she, it, ou seja, ao colocar um verbo depois do he, do she ou do it, independente de qual verbo seja, nós iremos adicionar um S no final desse verbo, apenas nos verbos que estão na frente do he, do she e do it. Porém, existem algumas regrinhas específicas para alguns verbos específicos. Todos os verbos que estiverem na frente do he, do she e do it serão modificados, seja ele com S ou com alguma outra coisa que a gente vai ver mais para frente, porque existem alguns verbos específicos que para escrita e para pronúncia só colocar o S não ajuda muito a gente. Mas, no geral, a maioria dos verbos, a gente só vai colocar o S mesmo. Vamos começar vendo as frases na afirmativa, como é que vai ficar. Já tivemos aqui uma aula de como são montadas todas as frases. Se você quiser ver, vou deixar aqui nos cards, tá bom? Mas, frases afirmativas, nós temos a seguinte estrutura. Temos o pronome, temos o verbo e temos o nosso complemento. Tá vendo que é um formato de frase bem simples? É só o pronome, o verbo e o complemento. Ou seja, simples demais a frase. Mas para você entender o que é esse presente simples, vamos ver um exemplo com o verbo work. Temos aqui a nossa estrutura de frase pela metade, não vamos colocar o complemento ainda, porque eu quero que você entenda a nossa regrinha do S. Verbo work é o verbo trabalhar. Temos aqui todos os nossos pronomes, I, he, she, it, we, you, they. E aqui na frente temos o verbo work, trabalhar, e como ele se comporta na frente de cada um desses pronomes. Vamos lá. No I, we, you e they, o verbo não vai mudar. Lembra da regra que ele só muda para he, she ou it. Então aqui temos o he, o she e o it. E pode perceber que tem um S no final. Logo, ao invés de falar he work, a gente fala he works, she works, it works. Do contrário, se não tiver he, she, it, a gente fala I work, we work, you work, they work. Vamos ler todos eles agora sem complemento mesmo. Se você quiser criar um complemento aqui, fique à vontade. I work every day, por exemplo. Eu trabalho todos os dias. He works at the supermarket. Ele trabalha no supermercado. Vale ressaltar também que não é porque tem o S aqui no final que vira plural, tá bom?
ele trabalha. Isso não existe. O S aqui é só a regra do inglês, não é plural, por favor. Então vamos ler aqui do I até o they com work pra gente ver como é que fica. Temos aqui I work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Essa é a regra básica e simples das formas afirmativas do simple present. Quando temos um verbo, depois de he, she, it, a gente adiciona um S no final. Vejamos aqui alguns exemplos de frase. Temos aqui os mesmos pronomes, I, he, she, it, we, you, they, e como cada verbo vai se comportar com eles. Vamos ler a frase e a gente já verifica a tradução. Irei ler a frase 2 vezes. Na segunda vez eu peço que você repita junto comigo. Primeira frase. I love to sing. Mais uma vez, repita comigo. I love to sing. Eu amo cantar. Próxima frase. He thinks he is invisible. Mais uma vez, leia comigo. He thinks he is invisible. Ele acha que ele é invisível. Ele acha ou ele pensa, think também pode ser pensar, pensar ou achar, ele pensa que ele é invisível. Pode perceber que aqui temos até o verbo to be, né? He is. Maravilha. Podemos seguir para a próxima frase. She cares about you. Mais uma vez, repita comigo. She cares about you. Ela se importa com você. Care é se importar ou cuidar. Nesse caso, cuidar com você não faz muito sentido. Então, se importar se encaixa mais. Ela se importa com você. Próxima frase, vamos lá. It runs every time it sees you. Mais uma vez, peço que repita junto comigo. It runs every time it sees you. Ele corre ou ela corre toda vez que ele te vê ou toda vez que ela te vê. Esse it aqui, a gente pode considerar que é um pet, ou não necessariamente um pet, vai. Talvez seja só um animal aleatório na rua, que toda vez que te vê, ele corre, vai saber se não é um cavalo. Tem alguns lugares aqui onde eu moro que do nada aparece um cavalo no meio da rua. Enfim, como é it, o verbo tem um Szinho no final, mas eu não sei se você percebeu uma coisa. A gente tem 2 verbos, a gente tem 2 its nessa frase e tem um verbo depois de cada it. Temos o primeiro, it runs, e temos o segundo aqui no final, ó, it sees. O verbo to see é o verbo ver. Porém, como a gente tem o it aqui, a gente colocou o S depois do see e virou it sees. Deixa aqui nos comentários se você chegou a perceber esse carinha aqui ou se passou batido. Enfim, continuemos. Próxima frase. We study every Sunday. Mais uma vez, pode repetir junto comigo. We study every Sunday. Nós estudamos todo domingo. Nós estudamos todo domingo. Próxima frase. You like to be the center of attention. Mais uma vez, junto comigo, vamos lá. You like to be the center of attention. Você gosta de ser o centro das atenções. Essa frase aqui é boa para falar para algumas pessoas, né? Você gosta de ser o centro das atenções. You like to be the center of attention. Bom, se a pessoa não sabe falar inglês, você já pode usar essa frase aqui, ó, para dar uma alfinetada nela, ela nem vai perceber o que você tá falando. E última frase que temos aqui, vamos lá. They know how to sell a TV. Mais uma vez, junto comigo, vamos lá. They know how to sell a TV. Eles sabem como vender a TV, ou uma TV. No caso é uma, né? A quer dizer uma. Eles sabem como vender uma TV. Pode perceber aqui que são frases bem simples que estão no presente, mas não necessariamente que estão acontecendo agora. Eu amo cantar é algo do presente, eu gosto de cantar agora. Não quer dizer que eu estou cantando nesse exato momento, mas eu gosto de cantar. Não é um passado que eu gostava de cantar e hoje eu não gosto mais. Também não é um futuro que talvez eu goste de cantar lá pra frente. Não, eu gosto agora, mas eu não estou cantando nesse momento. Ele acha que ele é invisível. Ele pensa, ele acha que ele é invisível. Não é passado nem é futuro. É presente, mas não está acontecendo agora. Ela se importa com você. Mesma coisa. Ele corre, nós estudamos, você gosta, eles sabem. São presentes muito simples que expressam sentimentos, toda aquela lista que a gente viu. Sentimentos, verdades universais e etc, etc. Uma verdade universal, por exemplo. O sol nasce toda manhã. E como eu estou falando do sol, que seria it, a gente colocaria um S no final do nascer do sol, né? The sun rises every morning.
Isso seria uma verdade universal, por exemplo. Enfim, no presente é isso. Depois de he, she e o it, a gente adiciona o s no final dos verbos. Eu espero que tenha ficado claro, mas vamos seguir. A regra de adicionar o s nos verbos que estão acompanhados de he, she, it não são as únicas regras. Como eu falei, algumas palavras em específico precisam ter uma modificação um pouquinho diferente. Mas essa modificação vai valer só para a escrita, porque o som é o mesmo, é como se a gente só tivesse colocado s. Vamos conferir algumas regras primeiro. Todos aqueles verbos que são terminados com essas letras aqui, ó, O, Z, SS, CH, SH e X, ou seja, todos os verbos que terminam com alguma dessas letras, a gente precisa acrescentar o ES no final do verbo. Mas, de novo, só lembrando, essa regra só se aplica ao he, o she e o it. Do contrário, o verbo vai ficar do mesmo jeito. Ou seja, se depois do he, she ou it, o nosso verbo terminar em O, terminar em Z, terminar em SS, terminar em CH, terminar em SH ou terminar em X, a gente vai colocar um ES depois do O, ES depois do Z, ES depois do SS, ES depois do CH, ES depois do SH e S depois do X. Perdi até o fôlego agora. Vejamos alguns exemplos. Tem todos aqui? Temos SS, SH, temos o X, faltou o Z. Mas enfim, qualquer coisa eu deixo aqui na descrição um verbo que termina com Z. Eu nem sei se existe, mas deve existir. Se tem na regra, né? Enfim, vamos lá. Temos aqui o verbo to teach, verbo ensinar. O verbo to teach segue a nossa regra em terminar com CH. Logo, precisamos acrescentar um ES no final. A pronúncia, ao invés de teach, vira teaches. Teaches. Próximo verbo, to watch. Assistir. Também termina com CH. Logo, watch vai virar watches. Watches. Próximo verbo, to push, que não é puxar, é empurrar. Como termina em SH, a gente adiciona S e push vira pushes. Próximo verbo, to kiss. Segue nossa regra, termina com SS, o verbo beijar. Então, kiss vai virar kisses. Kisses. Próximo verbo temos o to go, que é o verbo ir, to go. Como se encaixa na nossa regra, go vira goes, goes. E último aqui, que temos to fix. Fix, consertar. Como segue nossa regra, fix vai virar fixes. Fixes. Para você que não sabe, só a título de curiosidade, você deve estar se perguntando por que tem o to na frente de todos esses verbos. O to é o que transforma o nosso verbo no infinitivo. O que coloca esse ar, ir, er no final dos nossos verbos, no inglês é o to. O verbo to teach, que é ensinar, quando ele está conjugado, ele muda o final. Por exemplo, eu ensino, você ensina, nós ensinamos. Pode perceber que o finalzinho muda, mas quando ele está sem conjugação nenhuma, a gente coloca o to, para ele ficar no infinitivo. Ele não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Mas enfim, eu espero que você tenha entendido que todos os verbos terminados com esses carinhas aqui, se eles estiverem na frente de he, she ou it, a gente coloca um ES depois de cada um deles. Teach, teaches, watch, watches, push, pushes, kiss, kisses, go, goes, fix, fixes. Maravilha. Seguindo para a próxima regra. Os verbos terminados com a letra Y, precedido de uma consoante, retira-se o Y e acrescenta-se IES. O que isso quer dizer? Se tivermos um verbo e ele terminar com a letra Y, precisamos reparar, precisamos nos atentar na letra que vem antes do Y. Se for uma consoante, essa regra vai se aplicar. Que regra é essa? A gente vai excluir o Y e no lugar dele a gente coloca IES. Vejamos aqui esses exemplos que estão na nossa frente. Primeiro exemplo, to fry, verbo fritar. To fry. Temos aqui um Y, ou seja, o nosso verbo terminou com Y, aqui já tá certo. Só que a letrinha aqui, ó, que vem antes dele, pode perceber que é uma consoante. Então, se aplica a nossa regra. E a regra é excluir o Y e colocar IES na frente. Logo, fry virou fries. Fries. Próximo verbo, to try, que é o verbo tentar. Também segue nossa regra, termina com Y. A letra que vem antes dele é o R, que é uma consoante. Então, try vira tries. Próximo verbo, to fly, verbo voar. Segue nossa regra, termina com Y e a letra que vem antes é a letra L, que também é uma consoante. Fly vira flies.
Próximo verbo que temos, to study. To study. Study termina com Y e a letra que vem antes dele é a letra D, que também é uma consoante. Tô lembrando que study quer dizer estudar, tá aqui do lado, mas vale dizer, né? Enfim, como ele segue nossa regra, a gente vai excluir esse Y aqui e vai colocar IES no lugar. Study vira studies. E o último verbo de exemplo que temos para essa regra é o to worry, se preocupar. To worry termina com Y e a letra que vem antes dele é o R, que é uma consoante. Logo, podemos excluir esse Y e colocar IES na frente. Worry vira worries. Só lembrando que essa regra só é válida, presta atenção, essa regra só é válida se esses verbos estiverem na frente do he, do she ou do it. Se não tiver na frente de um desses três, ele vai ficar exatamente como está aqui. Fry, try, fly, study, worry. Se estiver na frente, vai ficar fries, tries, flies, studies, worries. Tá bom? Só para recapitular, porque às vezes a gente esquece. Mas enfim, essa foi a regra do Y depois de uma consoante. Aí você pode se perguntar, e se terminar com Y, mas a palavra que vem antes, a letra que vem antes, for uma vogal? Aí segue a regra normal, tá bom? A gente só acrescenta um S no final. Temos aqui um exemplo, 3 exemplos no caso. Verbo to say, dizer, termina com Y, só que a letra que vem antes dele é uma vogal, que é a letra A. Logo, a gente não precisa nem excluir o Y, a gente só coloca o S depois. E say vira says. Próximo verbo, to play, jogar, também segue a mesma regra. Então, todos iguais, né? A vogal que antecede todos eles é o A. Play vira plays. Próximo, to stay, ficar, também segue a regra, termina com Y, antes dele uma vogal. Logo, stay vira stays. E essas são as nossas regras, que valem apenas para verbos que estão na frente do he, she, it. Só lembrando, vamos recapitular. Verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, a gente coloca ES na frente dos verbos. Verbos terminados em Y, só que antes dele tem uma consoante, a gente exclui o Y, a gente joga ele fora e coloca IES no lugar. Se for terminado em Y, mas antes dele vier uma vogal, a gente segue a regra normal. Fora todos esses tipos de verbos, com O, Z, SS, CH, SH e X, todos os outros verbos, a gente só coloca o S. Todos eles, a gente só coloca o S. Podemos seguir agora para as frases negativas, porque todas essas regras valeram para as frases afirmativas, acredite você ou não. Vejamos agora as frases negativas que vai mudar toda a nossa estrutura. Aqui está a nossa estrutura para formar uma frase negativa. Nós temos o nosso pronome, o nosso verbo auxiliar, o not, o verbo e o complemento. Pode perceber que a diferença das frases afirmativas para as frases negativas é que a gente adiciona duas coisas a mais. A gente adiciona um verbo auxiliar e um not. Se você já assistiu a aula de como montar as frases, você sabe muito bem que toda frase negativa e interrogativa precisa ter um auxiliar para ser montada. No caso do Simple Present, não é diferente. O verbo auxiliar, ou os verbos auxiliares do Simple Present, precisarão ser inseridos agora nas frases negativas. No Simple Present, temos um verbo auxiliar. Eu coloquei verbs aqui, né, no plural, mas na verdade é singular, porque a gente só tem um verbo auxiliar, que é o do. Porém, vamos relembrar algo muito importante. Você lembra dessa regra aqui, ó? Que verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, a gente precisa colocar o ES na frente? Maravilha! Se você lembra, você sabe que o do termina com a letra O. Se ele termina com a letra O, quando o do estiver na frente do he, do she e do it, a gente vai colocar um ES na frente. Logo, do vira does. E é por isso que nós temos apenas um verbo auxiliar no Simple Present, não dois. Porque o nosso verbo auxiliar vai entrar na regra do Simple Present. Não é que do é uma coisa e does é outra. Não. É que o do entrou na regra do Simple Present com he, she, it. Parece que são duas coisas diferentes, mas na verdade quer dizer a mesma coisa. É o mesmo do verbo go, por exemplo, que termina com O. Ele vai virar goes, mas ele não deixa de ser o verbo ir, entende? Maravilha. Eu espero que tenha ficado claro.
Perfeito. Temos aqui um exemplo. I do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. É assim que vai funcionar, é assim que vai ficar. Para as fases negativas agora, tá? Isso aqui é só um exemplo, eu só não coloquei o not na frente. Mas vamos seguir aqui para as frases negativas. Nós temos a estrutura pronome, verbo auxiliar, not, verbo e complemento. As frases negativas têm 2 auxiliares, apesar de serem a mesma coisa, a gente diz que são 2 porque são escritos de forma diferente, né? Então, para não confundir, dizer que é um só e depois, se você for lá escrever um só, a gente fala que são 2. Temos o do e o does, e aqui voltamos com o nosso verbo work, porque eu preciso que você entenda algo muito importante. Vamos ler aqui. I do not work. He does not work. She does not work. It does not work. We do not work. You do not work. They do not work. Se você não quiser falar de forma pausada, você pode contrair quem? O do e o does junto com o not. E vai ficar assim, ó. I don't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Não sei se você percebeu algo muito interessante que temos aqui. Lembra que nas frases afirmativas a gente tinha works, works e works? Percebeu que agora tá tudo work? Tudo, do começo ao fim, só tem work, não tem S depois do work. Por que disso? A regra do simple present, ela precisa ser aplicada apenas uma vez. O que significa que se eu aplicar no does, por isso que ela não tá aqui no work. Por quê? A gente já adicionou a nossa regra do simple present no do, transformando ele em does. A gente só pode ter uma transformação do simple present. Como a gente já gastou a nossa ficha aqui no does, a gente não precisa, ou a gente nem tem ficha para gastar no work. Logo, seria errado falar he does not works. Esse S não pode ser colocado aqui, porque a regra já foi usada aqui atrás. Por isso que todos agora estão como work. Ou seja, nas frases negativas que usaremos os nossos auxiliares, a gente nem precisa se preocupar com o verbo mais. A gente pode esquecer o verbo. A gente só pensa no verbo se a frase for afirmativa, valendo todas aquelas regrinhas que a gente viu. Se a frase for negativa ou interrogativa, que a gente verá mais para frente, o nosso foco é só o auxiliar. Então, só para resumir, o simple present só precisa ser aplicado uma vez na frase. Se a gente aplica ele no nosso verbo auxiliar, a gente não coloca no verbo comum, porque ele já está aqui, já gastamos a nossa ficha. A gente só tem uma ficha do simple present. Como a gente já gastou no do, transformando em does, a gente não precisa colocar no verbo. Eu espero que tenha ficado claro, mas vamos seguir. Temos aqui exemplos com cada um dos pronomes. Vamos ler e traduzir para você ver como que fica. Primeira frase. I do not live in Brazil. Mais uma vez, peço que você repita comigo. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Próxima frase. He does not teach Spanish at the university. Mais uma vez, repita comigo. He does not teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade. Aqui você pode falar he doesn't teach. He doesn't teach. Só lembrando que já temos aqui a nossa regrinha do simple present, logo o teach, a gente não precisa colocar o ES no final. Teaches. A gente pode deixar perfeitamente como o verbo é. Próxima frase. They don't prefer Italian food. Mais uma vez, peço que repita comigo. They don't prefer Italian food. Eles não preferem comida italiana. Eles preferem comida mexicana. Enfim, podemos seguir para a próxima frase. She doesn't watch TV every day. Mais uma vez, pode vir junto comigo. She doesn't watch TV every day. Ela não assiste TV todo dia. Próxima frase. We do not like to go to the beach during the week. Cuidado com a palavra beach. Coloca uma ênfase aí nesse I. Beach. Senão você vai dizer outras coisas aí que não é certo, viu? Cuidado. Vamos lá, vamos ler mais uma vez. Peço que me acompanhe. Cuidado com o beach. Vamos lá. We do not like to go to the beach during the week. Nós não gostamos de ir à praia durante a semana. Só final de semana mesmo. Próxima frase. It does not push the door when it wants to get in. Mais uma vez. Repita junto comigo. It does not push the door when it wants to get in. Ele não empurra, lembrando que push não é puxar, é empurrar. Ele não empurra a porta quando ele quer entrar. Próxima frase. You don't sing well.
junto comigo agora. You don't sing well. Você não canta bem. Você tem uma voz de taquara rachada, cara. Você não canta bem. You don't sing well. Vale ressaltar que eu não sei como se diz taquara rachada em inglês, tá? Então não vou nem traduzir o resto da frase que eu criei. Seguindo para a próxima frase. She doesn't kiss her grandma before leaving. Mais uma vez, repita junto comigo. She doesn't kiss her grandma before leaving. Ela não beija sua avó antes de ir embora. Ela não dá um beijo na vovó. She doesn't kiss her grandma. Grandma é um jeito mais informal de dizer grandmother. Grandma é como se a gente estivesse dizendo vó. Grandmother seria avó. Grandma, vó. Mas ainda teremos uma aula sobre os membros da nossa família. Podemos seguir para a penúltima frase. He does not go to the gym on weekends. Mais uma vez, peço que repita junto comigo. He does not go to the gym on weekends. Ele não vai para a academia aos finais de semana ou nos finais de semana. Ele vai para onde? Ele vai para beach, ele vai para praia, ó, porque ele não vai para praia durante a semana ele vai para academia, durante o fim de semana ele vai para praia e não vai para academia. Nossa, eu confundi tudo sua cabeça, né? Desculpa. Enfim, se você entendeu, deixa aí nos comentários, se você não entendeu, também deixa aí. Última frase. She doesn't fix her car by herself. Mais uma vez, peço que repita comigo. She doesn't fix her car by herself. Ela não conserta o carro sozinha. Já tivemos uma aula sobre esse self aqui depois de um pronome, que quer dizer a pessoa mesmo. Por exemplo, a gente poderia trocar a tradução da frase para ela não conserta o carro por ela mesma. Ela precisa que alguém conserte. O self é que a pessoa faz sozinha por ela mesma. É só lembrar de self-service, o restaurante self-service, você vai lá e você coloca a sua comida, não tem garçom. Tirar uma selfie, você tira foto de você mesmo, não tem um fotógrafo para tirar para você ou um amigo. O self depois de um pronome é que a pessoa está fazendo aquilo por ela mesma. Enfim, sem mais enrolação, vamos seguir. Seguindo agora para as frases interrogativas, temos aqui a seguinte composição e estrutura. Começaremos com o nosso verbo auxiliar. Lembra que antes a gente estava começando com pronome? Pois é, agora a gente inverte o lugar deles. Ao invés de ser pronome e verbo auxiliar, é verbo auxiliar, pronome. De novo, já temos uma aula de como montar essas estruturas de frases afirmativas, negativas e interrogativas. Depois você vai lá conferir direitinho. Voltando para as interrogativas, verbo auxiliar, pronome. Depois disso vem o verbo, o nosso complemento e o ponto de interrogação. Vamos voltar para o nosso verbo work. Pode perceber que aqui nas nossas frases a nossa regra continua a mesma. A única diferença agora é a posição dos nossos atores aqui. Começaremos com os nossos verbos auxiliares. Depois disso, veremos os nossos pronomes. Depois disso, veremos os nossos verbos, complementos e interrogação. Então, temos aqui, vamos ler todos para a gente entender? Vamos lá. Do I work? Eu trabalho. Do I work? Does she work? Does he work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Pode perceber que eu estou colocando a ênfase de interrogação, a ênfase de pergunta, mas se eu não colocar essa ênfase, só por eu estar começando com o verbo auxiliar, eles já entendem que é uma pergunta. Eu vou ler essa frase aqui, ó. Do I work? Com entonação de afirmação. Do I work? Pode perceber que a entonação mudou, mas a pergunta não, continua sendo pergunta. Vamos ver aqui alguns exemplos para facilitar a nossa vida. Primeira frase, do I owe you money? Mais uma vez, junto comigo. Do I owe you money? Eu te devo dinheiro? Ou é dever, tá? Eu te devo dinheiro? Sério? Não lembrava disso não. Próxima frase. Does he teach Spanish at the university? Mais uma vez, junto comigo. Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Não sabia disso não. Interessante. Próxima frase. Do they prefer Italian food? Mais uma vez, peço que repita junto comigo. Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? Pensei que fosse mexicana. Próxima frase. Does she watch TV every day? Mais uma vez, peço que repita junto comigo. Does she watch TV every day? Ela assiste TV todo dia? Essa menina não se cansa não? Pelo amor de Deus. Próxima frase. Do we have classes on Saturdays? Mais uma vez, peço que repita comigo. Do we have classes on Saturdays?
Nós temos aulas aos sábados? Interessante. Nem um dia de folga. Próxima frase. Does it push the door when he wants to get in? Mais uma vez junto comigo. Does it push the door when he wants to get in? Ele empurra a porta quando ele quer entrar? Próxima frase. Do you sing well? Mais uma vez, junto comigo. Do you sing well? Cara, eu tô precisando de alguém pra cantar na minha festa. Você canta bem? Do you sing well? Próximas frases, estamos acabando, prometo. Does she kiss her grandma before leaving? Mais uma vez, peço que repita junto comigo. Does she kiss her grandma before leaving? Ela beija sua avó antes de ir embora? Próxima frase. Does he go to the gym on weekends? Mais uma vez junto comigo. Does he go to the gym on weekends? Ele vai pra academia aos finais de semana? O cara é focado, hein? Última frase. Does she fix her car by herself? Mais uma vez junto comigo, vamos lá. Força, força na peruca. Does she fix her car by herself? Ela conserta o carro dela sozinha? Ou ela conserta o próprio carro? Fica aí a seu critério, como você prefere que seja a frase. Para finalizar, temos aqui algo que pode te ajudar a responder perguntas que são feitas com do ou com does. O do e o does ele também pode ser usado para dar respostas curtas. Por exemplo, temos aqui a primeira frase. Você gosta de chocolate? Do you like chocolate? No português, existem duas formas de responder. Se eu te perguntar, você gosta de chocolate? Você pode responder da primeira forma, sim, eu gosto de chocolate. Ou você pode responder, sim, eu gosto. O sim, eu gosto é a resposta mais curta. É claro, se você não gostar de chocolate, você pode responder das duas formas também. Não, não gosto de chocolate ou não, não gosto. No Simple Present é da mesma forma. Todas as perguntas começadas com do, você pode responder yes, pronome e do, ou no, pronome e do. Todas as perguntas começadas com do ou does, você pode responder com o próprio do e com o próprio does. Como é que vai funcionar? Você vai colocar o yes ou no, yes ou no, sim ou não. Depois você vai colocar o pronome, depois o nosso verbo auxiliar. Vamos ver os exemplos para ficar mais fácil, para não ficar aqui dando círculos e círculos e círculos e voltas e voltas e voltas sem você entender nada. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Resposta: Yes, I do. No, I don't. Sim, eu gosto. Não, não gosto. Do I need a pencil? Eu preciso de uma caneta? Yes, you do. Sim, precisa. Ou sim, você precisa. No, you don't. Não, você não precisa. Ou não, não precisa. Próxima. Do you both like chocolate? Vocês dois gostam de chocolate? Yes, we do. Sim, gostamos. No, we don't. Não, não gostamos. Do they like chocolate? Eles gostam de chocolate? Yes, they do. No, they don't. Sim, eles gostam. Não, eles não gostam. Does he like chocolate? Ele gosta de chocolate? No, he does. No, he doesn't. Parece que eu fiquei com preguiça agora. Cara, o que eu fiz aqui? Eu só coloquei um diferente, que eu coloquei um pencil lá em cima. Ah, pencil. Pencil nem é caneta, né? Caneta é pen. Pencil é lápis. Ainda falei errado pra vocês. Ai, paciência. Enfim, continuando. Does she like chocolate? Ela gosta de chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Sim, ela gosta. Não, ela não gosta. Does it taste like chocolate? Ele tem gosto de chocolate? Yes, it does. No, it doesn't. Sim, ele tem. Não, ele não tem. Enfim, é isso. Só ressaltando aqui de novo que pencil é lápis. Pen é caneta. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje, mas não pense você que eu vou te deixar na mão. Não, calma, 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 calma. Chegou a sua hora de praticar isso mesmo. Se você já assiste os vídeos aqui do canal, se você já assiste as nossas aulas, você sabe que de vez em quando a gente coloca uma liçãozinha de casa para você fazer. E hoje não será diferente. Você verá no final do vídeo, lá no finalzinho do vídeo, você verá 10 exercícios para fazer, relacionados apenas ao Simple Present. E aí você pode se perguntar, tá, mas se eu fizer, como é que eu saberei que as respostas estão corretas? Não, calma. Não precisa se preocupar, porque na descrição do vídeo você verá todas as respostas. Mas enfim, se você não entendeu alguma coisa, se ficou uma bagunça, se eu mais atrapalhei do que ajudei, deixa aqui nos comentários o que eu posso fazer para melhorar, ou se ficou alguma dúvida, deixa aqui também. Ah, não entendi essa parte aí dos verbos de X, Z, SH. Deixa aqui nos comentários o que você não entendeu ou se ficou faltando alguma coisa explicar. Você escreve aqui e a gente te responde te explicando para conseguir te ajudar. Se tiver mais alguma sugestão de aula também, você pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui nós ensinamos inglês de graça. Você não precisa pagar nada. Curta esse vídeo para que essa aula se espalhe para mais pessoas e compartilhe com um amigo para ele aprender inglês junto com você. Se você desejar praticar ainda mais, tem o nosso e-book aqui que
por enquanto está custando apenas R$ 10. R$ 10. Um e-book de mais de 100 páginas com 10 histórias em inglês, no nível básico ainda. Ou seja, além de você entender os verbos do presente, você ainda ganha vocabulário. Se quiser adquirir, tá aqui no primeiro comentário fixado. Se não quiser adquirir, tá tudo bem, a gente vai continuar te ensinando inglês de graça. Bom, da minha parte hoje é isso. Thanks for watching the video. See you in the next one.